Olá, boa noite. É com muita alegria e com a graça de Deus que estamos dando início a mais uma atividade realizada pela UMP, da Congregação Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul, a qual fica situada aqui na rua Vilfredo Pareto, de número 168. Portanto, se você mora próximo à região, Jacira, Vera Cruz, Capela e afins, sinta-se à vontade aí em estar nos fazendo uma visita, caso você deseja conhecer uma igreja bíblica, tá ok? Sabe que vai ser uma grande alegria em nossos corações aí em receber você aqui. Bom, a ideia dessa programação é que todo primeiro sábado do mês ela esteja ocorrendo, a fim de trazermos uma pequena mensagem, uma meditação, para que assim alimentemos nosso espírito e também estreitar um pouco mais essa relação, mesmo que de forma virtual. Ressaltando também que nós já tivemos a primeira programação e você pode conferir aí posteriormente esse evento aqui em nosso canal do YouTube. Basta você ir lá na playlist, dar uma procurada lá e você vai ver que teve um vídeo lá do dia 1º/8, a qual é semelhante a esse, foi ministrado pelo evangelista Samuel Nunes. Trouxe uma mensagem aí bastante interessante, impactante, e vale a pena você estar dando uma olhada lá, ok? Bom, se você não me conhece, meu nome é Jefferson Almeida e eu também faço parte da UMP aqui, da Congregação Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul, né? Embora não pareça, o tempo castiga, né? Mas, enfim, estamos aí trabalhando junto aí, mesmo com essas percalços aí, com esses entraves aí que é de conhecimento geral de todos, mas com a graça de Deus nós estamos trabalhando firme e não deixando a peteca cair. Bom, ressaltando também um aviso rápido aqui, é que no terceiro sábado de todo mês nós também temos uma atividade semelhante a essa, com música, né, com mensagens, com oração e com a mensagem, evidentemente, né, reforçando isso. Nós também temos um evento chamado OPS, né, ou seja, Ouvindo a Palavra de Deus. Nós já tivemos uma também, você pode conferir em nosso canal, a qual a palavra foi ministrada pelo pastor Lucas Previde, e certamente, com a graça de Deus, no próximo sábado, aí, no terceiro sábado, aí, nós também estaremos presentes, se assim Deus permitir. Hoje nós também teremos uma mensagem aí, a qual vai ser trazida pelo seminarista Lucas Vanzella. Eu já estou vendo o tema aqui, muito interessante, e você não está vendo aí, exceto aqueles que fazem parte aí que está acompanhando nas nossas redes sociais, nossos meios de comunicação. Mas caso você queira saber, fica até o final do evento aí que você vai ser abençoado, com certeza, ok? Como de costume, como sinal de reverência, eu convido você aí do outro lado a baixar sua fronte e assim estar fazendo uma oração junto comigo, ok? Vamos lá? Santíssimo Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, através da tecnologia, para poder expandir a sua palavra, Senhor Deus, poder alcançar aqueles ao qual o Senhor chamou antes da fundação do mundo, Senhor Deus. Esteja nos abençoando cada vez mais, Senhor Deus, esteja abençoando a todos que estão envolvidos aqui com essa atividade, Senhor Deus, aqueles que estão se fazendo presente aqui online, aqueles que ainda irão ouvir, Senhor Deus, a mensagem, Senhor Deus, esteja nos abençoando e cultivando o nosso coração para receber a sua palavra, Senhor Deus. Esteja abençoando hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, eu convido você a estar abrindo um texto rápido aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu já estou com a minha aberta aqui, mas enquanto você procura aí, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Beleza, maravilha. Bom, acredito que você já deve ter visto, né, procurado. Então, recapitulando aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um texto bastante conhecido, né, e muito bonito, por sinal, porque ele traz segurança e certeza da salvação. Porque veja bem, se você não tem mais prazer nas coisas velhas que você fazia outrora, quando você estava no mundo, né, acho que você me entende, antes de conhecer a palavra de Deus, se você não tem mais prazer nas coisas que você fazia outrora, antes que desagradava a Deus, isso é um grande indício, um forte indício, que você é uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, você pode se alegrar, porque você estará com Deus no paraíso. As coisas novas se fez, você já está se desfrutando das coisas novas de Deus nessa terra. A sua nova vida já começou aqui e ela só tende a eternizar com a chegada, né, com o retorno do nosso Redentor, Cristo Jesus.
Portanto, isso é um motivo de muita alegria e de muita satisfação no nosso coração e de rendermos graças a Deus todos os dias, de rendermos louvores a Deus todos os dias. E é com essa mensagem aqui que nós vamos ouvir uma canção entoada aí, e eu convido você a estar ouvindo e meditando também na letra dessa canção. E na sequência, nós já vamos estar iniciando aí com o Lucas Vanzella, trazendo a mensagem de hoje, ok? Muito obrigado, vamos ouvir. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Do início, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu,
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos hoje aqui, de certa forma, reunidos, né? Cada um nas suas casas, para podermos estudar um pouco mais da palavra de Deus. E o intuito nosso nessa noite é nós pensarmos a respeito das influências da salvação na nossa vida diária. Às vezes pode parecer que a nossa religião ou então a teologia estão num campo mais teórico e não tem muita aplicabilidade na nossa vida prática. Mas a Bíblia, ela nunca dissocia teologia com a vida. Ela nunca afasta conhecimento de vida prática, porque a nossa vida cristã, ela é guiada e dirigida por aquilo que nós conhecemos. Então, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, a respeito daquilo que é agradável a Ele, é importante para que nós possamos viver de uma forma que agrade a Deus e seja da sua vontade. Se você está com a sua Bíblia, né, nesse momento, abra a palavra de Deus no texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, fala a respeito de uma transformação que ocorre na nossa vida. Não somente no nosso coração, não somente nas nossas experiências, mas também na nossa mente. Romanos 12, versos 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, após o apóstolo Paulo ter escrito uma longa sessão teológica que vai do capítulos 1 até o 11, agora ele passa a parte prática dizendo: tudo isso que vocês aprenderam, tudo isso que eu disse a vocês e que a palavra de Deus e que Deus revela a nós, agora ponham em prática. Em primeiro lugar, transformando a vossa mente, transformando o vosso modo de pensar. Porque muitas vezes a gente faz o batismo, faz a profissão de fé, mas a nossa mente ainda continua buscando as coisas que são contrárias a Deus, ou fazendo coisas que são longe de Deus. E o texto ele fala que não somente nós devemos nos transformar a mente. O verso 2 aí diz que nós não devemos tomar a forma do mundo, não devemos tomar a forma deste século. E o que seria tomar a forma desse século? Fazer aquilo que o mundo faz. E às vezes a gente vê muita gente que participa da igreja, que está no hall de membros, mas que infelizmente não tem andado conforme é agradável ao Senhor. E isso é algo que o Senhor requer de nós, uma transformação de vida e uma transformação da nossa realidade enquanto seres humanos. Quando ele diz que nós não devemos tomar a forma do mundo, ele manda que nós também transformemos a nossa mente, porque a gente tem que pensar diferente, a gente tem que influenciar tanto as nossas ações quanto os nossos sentimentos e as nossas vontades. Tudo isso tem que ser guiado por uma nova mente, por uma mente que pensa segundo a vontade de Deus. E aí sim, quando nossa mente é transformada e essa mente influencia uma transformação de ação e de vontade, aí sim nós podemos viver segundo a vontade de Deus para que Ele seja glorificado no nosso meio. A ideia nossa hoje é pensarmos a respeito disso. Como que nós fazemos isso? E mais ainda, o que está por trás dessa luta entre fazer a vontade de Deus ou não? Vamos orar ao Senhor pedindo a direção. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua orientação nesse momento, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos ensinou por meio da Sua palavra, e que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Ajuda-nos a moldar a nossa vida segundo o Teu querer. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse tema é de grande importância quando nós consideramos tudo aquilo pelo qual nós temos passado na nossa sociedade e até na nossa vida diária também. Porque a sociedade moderna, ela quer que nós
escolhamos o nosso caminho. A gente ouve a todo momento a respeito de liberdade, de escolha, cada um escolhe aquilo que deseja, mas quando as pessoas vivem dessa forma e quando nós também escolhemos aquilo que queremos crer e seguir, aí a coisa muda, porque ao invés dessas escolhas serem respeitadas como pretensamente as pessoas dizem, elas são zombadas e são tiradas como inaceitáveis. Pense, por exemplo, quando você coloca no debate, vamos pensar em temas mais gerais que estão a todo momento aí, sobre relacionamentos. Né? O casamento que foi instituído por Deus, ele é cada vez mais deixado de lado. E aí a gente vê pessoas não se casando mais, se juntam, vão morar juntas, aí daqui a alguns meses separa e vai morar com outro. E a sociedade privilegia isso como uma forma de liberdade. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que a instituição do casamento ela não é algo que foi criado por uma sociedade cristã, como as pessoas dizem, mas ele foi instituído na criação. Se você se lembrar de Gênesis 1, quando Deus criou Eva, ele criou o casamento ali e disse que eles deveriam se juntar, encher a terra e viver uma vida ali, então, de um casal que vivesse para Deus e que glorificasse a Deus. Então, quando nós colocamos isso na discussão, então a verdade bíblica ela é tirada como algo que é talvez irrelevante na visão deles. Ou então, quando nós pensamos a respeito de criação, quantas vezes é atacado a ideia de que Deus criou todas as coisas em troca de uma teoria que não consegue ser provada, como a teoria da evolução. Então, nesses exemplos e vários outros que você pode ter em mente agora, ao invés das pessoas nos darem a liberdade de pensarmos assim, elas querem que a gente pense ao contrário e pense conforme elas. Então, essa realidade de liberdade, ela não existe porque a cultura tenta impor a própria verdade sobre aquilo que nós cremos. E quando nós pensamos a respeito disso, o que nós vemos é que, na verdade, não há uma ciência neutra, mas o que o mundo quer impor em nós é uma cosmovisão secular ateísta. Eles querem que a nossa visão de mundo seja uma visão ateia, que desconsidere Deus, que desconsidere religião e que pense de acordo com aquilo que eles estabelecem. Né? Então, o que nós temos por trás disso, na verdade, não é uma neutralidade ou uma liberdade que é dado, mas é uma escravidão a essa ideia secular de mundo. Mas o que nós cristãos, então, devemos fazer quanto a isso? Enquanto o mundo sugere que nós abracemos esses dogmas, né? Então, os dogmas são verdades religiosas que não são refutadas, né? Não são discutidas, eles colocam essas coisas como verdade absoluta. E quem pensa diferente é tido como alguém retrógrado, alguém que não pensa segundo a ciência moderna. Né? Então, essa imposição que é colocada sobre nós faz com que nós, muitas vezes, tenhamos que escolher entre seguir aquilo que Deus nos revela ou então estar bem na visão das outras pessoas. Né? E é isso em várias coisas da nossa vida, né? Tanto num sentido mais particular, como a ideia de relacionamentos que eu disse, ou numa ideia mais geral e coletiva, como também o entendimento da criação de todas as coisas. Mas nessa luta entre verdade de Deus e ateísmo modernista do século XXI, o que está por trás disso? O que acontece por trás dele? Nós vimos que as pessoas não têm liberdade entre escolher uma coisa ou outra, mas ou elas escolhem esse ateísmo, ou elas então escolhem a verdade de Deus. Porque o que está por trás disso é uma disputa entre senhores. Todos aqueles que pertencem a Deus são filhos de Deus e fazem parte do seu reino, têm um Senhor que é o Senhor Jesus. Então, por isso que nós vemos várias vezes no Novo Testamento sendo Jesus chamado de Senhor, meu Senhor, né? Porque nós somos servos de Deus, estamos debaixo do seu poder. Já aqueles que estão longe de Deus, eles não são livres, mas eles estão escravizados por Satanás. Embora eles sejam dominados pela sua vontade, o seu coração é governado por isso. Né? Então, eles desejam, têm as suas vontades colocadas acima de todas as coisas, eles não querem que ninguém interponha sobre a sua vontade, pensando que são livres nessas escolhas, mas quando, na verdade, essas escolhas
estão submetidas ao reino de Satanás, ao reino parasita que adentrou no mundo e tenta tomar o lugar do reino de Deus, né? Então, esse senhorio está em jogo. De quem você é senhor? De quem você é servo? De Jesus Cristo ou servo de Satanás, né? Então, essa visão ateia imposta sobre nós é a visão mundana, a visão do reino das trevas que tenta tirar de Deus todas as coisas e tenta controlar a vida das pessoas. Então, todos aqueles que vivem de acordo com a sua própria vontade, daqueles que vivem segundo o seu querer, que colocam os seus desejos acima de todas as coisas, eles estão, em última instância, seguindo a vontade de Satanás. E quando nós pensamos em salvação, então, nós vemos que ela é mais do que simplesmente um nome, e por isso a proposição dessa noite é de uma nova vida ou um novo nome. Um novo nome no sentido de que o cristianismo é somente um nome que eu recebo, eu sou chamado de cristão, ganho uma carteirinha de cristão e agora eu faço parte desse clube, ou o cristianismo ou a fé em Jesus ele vai além disso, além de um nome que me é dado e representa uma transformação de vida. Quando nós olhamos na Bíblia, e aí nós vemos alguns textos como João 3, João 10, Efésios 2, eles falam de que nós recebemos uma nova vida, recebemos uma transformação, porque lembre-se, antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, conforme Efésios 2 nos diz, mas agora nós recebemos a vida juntamente com Cristo e recebemos a vida que é o próprio Jesus. Lembre-se que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida que nós recebemos é o próprio Jesus, conforme João 11, 24 e 14, 6. Então, desse modo, a gente é chamado a viver sobre o senhorio de Jesus Cristo, para termos a Deus como nosso Senhor, que governa e dirige a nossa vida. Então, o que está em jogo aqui é a lealdade. A quem eu sou leal? Ao reino de Deus ou à minha própria vontade? Eu sou leal ao reino de Deus ou eu sou leal ao reino de Satanás? Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus veio trazer o reino de Deus. Tanto que João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus ele instaurou o seu reino na sua primeira vinda e vai consumar ele quando voltar na segunda volta. Então, enquanto isso, Satanás ele tenta tomar o controle sobre as pessoas, tenta se tornar o Deus delas. Lembre-se quando Jesus foi levado ao pináculo do templo, foi tentado, o que Satanás queria que Jesus o adorasse. Então ele quer que as pessoas o adorem, que as pessoas o sirvam e vivam de acordo com o seu reino de pecado. Então Jesus na cruz, ele venceu Satanás, venceu esse reino e nos dá a vida para que nós possamos viver de acordo com ele e possamos ter a ele como nosso único Senhor, para que ele controle a nossa vida, para que ele dirija os nossos passos, para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o povo dele. E aí assim nós passamos a fazer parte desse reino. E aí lembre-se que nós fazemos parte do reino, somos família de Deus, somos chamados de amigos. Então todo um relacionamento grandioso e maravilhoso em Jesus nós encontramos. Então o que acontece é que há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Os filhos de Deus devem dar conscientes que estarão em batalha. Não há neutralidade. Ou nós fazemos parte do reino de Deus e, portanto, lutamos nas fileiras de Deus, ou nós estamos contra Deus lutando contra ele. Então, como súditos dele, nós devemos viver por esse reino. Então, a partir do momento em que nós recebemos a nova vida, nós recebemos a transformação, nós somos feitos filhos de Deus, nós passamos ao exército de Deus, ao reino de Deus, e, portanto, ele guia a nossa vida. Ele é o Senhor que dirige os nossos passos. É mediante a sua vontade que nós devemos andar. E para nós vermos um pouco melhor a respeito dessas coisas, nós vamos analisar alguns textos. O primeiro deles eu vou compartilhar com vocês, mas se você tiver com a sua Bíblia você pode acompanhar. Fala a respeito da manifestação do reino de Deus consumado como próximo. E depois nós veremos dois exemplos de pessoas que uma delas vivia a verdade do reino e a outra aparentemente estava no reino, mas vivia contrário ao reino de Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos olhar
Lucas, capítulo 21, verso 34. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Lucas 21, 34. Não estou conseguindo compartilhar aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura. O texto diz assim, Lucas 21, 34, eu vou ler até o 36. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, o que o texto nos mostra? Aos versos anteriores, eles trataram que existem sinais que deixam claros que o reino de Deus está vindo. E ele compara isso à figueira, que assim como ela mostra que vai dar os frutos, também o reino de Deus dá mostras de que ele está próximo de nós. Então, qual é a exortação de Jesus para nós? Ele nos manda a tomar cuidado como nós andamos, para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e preocupações desse mundo. Então, o nosso cuidado, enquanto caminhamos na vida, é para que nós não abandonemos a Deus e passemos a ser dominados pelos desejos da carne, pelos desejos pecaminosos. Porque a partir do momento que a nossa mente, como a gente leu lá em Romanos 12, ela deixa de ser alimentada e nutrida pela revelação e passa a ser enchida com outras coisas que não são a verdade de Deus, o nosso coração também vai cedendo lugar a essas tentações. A partir do momento que nós abandonamos a verdade de Deus, deixamos de nos alimentar dela, nós vamos ficando enfraquecidos e dando lugar a esse tipo de pecado. A embriaguez, orgias e preocupações desse mundo. São pecados genéricos aqui, mas todos os pecados eles passam a dominar os nossos corações. Pecados sexuais, que ele relata aí, pecados de embriaguez, aí, que deixa de ter uma mente dominada pelo Espírito Santo e passa a ser dominado pelo álcool, aqui nesse caso, e preocupações do mundo. Você começa a se preocupar com a sua reputação, com o que você pode receber do mundo, você passa a se preocupar com a sua vida apenas, em buscar ter, em buscar ser alguém, em buscar tudo aquilo que você sonha a parte de Deus. Então, é uma vida que passa a desconsiderar os valores do reino. Então, o cuidado que nós devemos tomar é que o nosso coração não seja dominado por essas coisas, porque a mensagem que Jesus dá é que o reino de Deus está próximo. E aí, por isso ele fala aí no verso 34, que a partir do momento que nós somos dominados e passamos a viver dessa forma, um dia o reino de Deus voltará, um dia Cristo voltará e instaurará o seu reino permanentemente. Então, naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Então, esse julgamento, esse grande dia, ninguém vai poder escapar dele. Ele é uma realidade. Então, nós devemos, como filhos de Deus, viver as realidades do reino, enchendo a nossa mente da revelação de Deus e estando nutridos daquilo que Deus nos ensina, para aí sim nós podermos viver de acordo com a sua vontade. E o verso 36 nos diz aí, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E o texto ainda deixa claro que o poder para resistir a isso, o poder de ter uma vida transformada, o poder para podermos viver para Deus, não vem de nós. Nós precisamos que Deus nos suporte, que Deus nos ajude, para que nós possamos escapar dessa condenação e sermos cobertos pelo sangue de Cristo. E aí, porque todos nós estaremos de pé na presença do Filho do Homem. Então, no grande tribunal de Deus, no grande tribunal que Deus fará com toda a humanidade, um dia todos estaremos lá, de pé, diante do grande juiz e diante do Filho do Homem. Então, qual é a vida que nós levamos? Qual é a vida que nós temos praticado? Então, esse texto deixa muito claro que há uma necessidade, que há, como consequência da salvação,
uma nova vida, né? E uma nova vida que produza frutos que demonstrem a nossa salvação em Cristo. Se você se lembrar das palavras de João Batista, ele disse para aqueles homens que perguntaram o que eles poderiam fazer, ele disse que cada um deles deveria se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então é a ideia de que não basta você dizer, mas é necessário que você também faça, né? Então, porque muitas vezes as pessoas podem professar que creem em Jesus, que desejam fazer parte da igreja, que desejam serem considerados cristãos, mas a sua vida continua exatamente igual. Esses frutos de arrependimento que João Batista disse não existem. Eles continuam mentindo, continuam enganando, continuam roubando, continuam cometendo pecados sexuais, continuam enganando as outras pessoas, roubando, né? Então, não há uma transformação. Mas o que João Batista diz é: arrependa-se dos seus pecados e mude de vida. Mostre que você mudou de vida, né? O que Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que praticava fraude, não faça mais isso. Seja transformado, seja mudado, demonstre que a sua vida foi transformada, né? Então, a partir do momento que nós somos transformados, temos um novo Senhor que governa a nossa vida, é necessário viver de acordo com os padrões desse reino. Por isso, nossa vida deve ser de constante vigilância e oração, para que nós possamos estar sempre em comunhão com o Senhor e não sermos enganados e enlaçados para o pecado que está nos assediando, né? Porque, como o Tiago diz, o inimigo ele ruge ao nosso redor, tentando que nós também caiamos, né? Então, é necessário a vigilância, é necessário estar alerta, como um vigia que cuida do local à noite, para que aquele lugar não seja invadido. Você deve estar vigilante e em comunhão com o Senhor para não ser levado ao pecado, né? Então, enchendo a mente, se transformando, se renovando e praticando os frutos que acompanham a salvação. E aí nós temos dois exemplos de dois homens que nos ensinam muito a respeito disso. Um deles é o chamado jovem rico, que se encontra em Lucas 18, e o de Zaqueu. Primeiro nós vamos olhar o exemplo do jovem rico. Aquele jovem rico que se aproximou de Jesus desejando saber mais como ele poderia receber a vida eterna. Né? Então, o texto que está na sua tela, e você pode acompanhar na sua Bíblia também, Lucas 18, versos 18 a 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois disso, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, qual era a perspectiva daquele homem, né? Antes disso, é importante nós observarmos que no original é dito que ele é um governante, então é alguém de uma posição de liderança. Então esse homem que era um governante, que era um líder, se aproxima de Jesus e talvez ele esteja ali querendo receber um elogio de Jesus, porque quando ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, provavelmente ele já tinha ciência do que era necessário. Como uma liderança política, ele deve ter tido contato com a religião judaica. Então, quando Jesus lhe responde a respeito dos 10 mandamentos, ele talvez pense: bom, eu faço tudo isso. Então, Jesus vai dizer que eu tenho feito a minha parte, né? Então, aquele homem, inclusive, chama Jesus de bom mestre, sendo que talvez ele só precisasse chamar Jesus de mestre. Mas talvez ele quisesse receber o mesmo elogio de volta, a mesma honraria de volta, né? Então, aquele homem mostrava que o seu coração não estava realmente voltado para o reino de Deus, mas era um coração legalista, que apenas realizava o cumprimento dos mandamentos querendo algo em troca.
Mas Jesus, como conhece os corações, ele sabia que aquele homem tinha algo que ele precisava abandonar. E na resposta de Jesus, nós temos algo muito interessante, que é Jesus dizendo: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É claro que Jesus, como Deus, ele também era bom, mas o que Jesus queria destacar aqui para ele é que Deus tem um padrão moral elevado que deve ser obedecido. Deus tem um padrão moral que foi estabelecido para nós, e esse padrão está contido na sua palavra. E ali os 10 mandamentos nos dão uma amostra do que é agradável a Deus. Então aquele homem, em primeiro lugar, precisava ser confrontado pela justiça e retidão de Deus. Ele precisava saber ou se lembrar quem era Deus e o que era agradável a ele. E aí então Jesus fala para ele alguns dos mandamentos, observe que não tem todos aí. E, inclusive os mandamentos que têm relação com o nosso relacionamento com Deus nem estão aí. Então ele fala sobre adulterar, matar, furtar e dizer falso testemunho e honrar pai e mãe. Então aquele homem responde talvez com orgulho, né? Considerando que praticava tudo isso e pensando que ele já tinha todas as condições de alcançar a vida eterna. É então que ele recebe um balde de água fria, quando Jesus diz para ele: bom, então, já que você faz tudo isso, agora falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Qual é o problema aqui? O problema aqui tratado por Jesus não é da riqueza em si, mas o problema que Jesus trata é de senhorio. Lembra que nós falamos a respeito da guerra que há entre senhores? Pois bem, esse homem tinha em seu coração a riqueza assentada no trono da sua vida. O Senhor que governava e dirigia a sua vida eram as riquezas. O seu coração estava tão apegado a elas, de que ele, ao pesar entre vida eterna e riquezas, preferiu as riquezas. Por isso é importante nós considerarmos quem está no centro da nossa vida, quem está sentado no trono da nossa vida. É a riqueza? É a nossa vontade? É alguma pessoa específica? É alguma ideia que nós temos? Ou é o Senhor Deus? Lembre-se que ídolos são coisas que nós somos tão apegados a elas, que elas são o motivo da nossa adoração. Nós pensamos nela todo dia, nós pensamos nela a todo momento, nós não vemos a nossa vida sem elas, e nós não vemos perspectiva de futuro se aquelas coisas forem embora. E pensando em ídolo, não pense somente na riqueza, mas pense também em pessoas que podem estar sendo idolatradas por você, por circunstâncias que sejam idolatradas por você, por passatempos que sejam idolatrados. Você fala: disso eu não abro mão. Ou eu vou na igreja, se você for questionado, ou vai na igreja, ou abandone isso, e você disser: não abro mão disso. Pode ser que isso seja um ídolo na sua vida. Portanto, você deve considerar no seu coração quais são essas coisas. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino certa vez. Nosso coração constantemente está à procura do que pode ser adorado. Lembre-se o povo no Egito, por mais que eles viram o poder de Deus abrindo o mar, libertando eles da maior potência mundial naquele tempo, quando eles atravessaram o mar e se viram libertos, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. E questionar: será que Deus vai mesmo prover aquilo que disse? Será que ele vai dar uma terra para nós? Será que ele vai cuidar de nós? E aí logo em seguida, quando eles vêm ali, se você se lembrar no capítulo 19 do Êxodo, eles estão reunidos na frente do monte e Deus mostra o seu poder, o monte treme, eles são chamados a verem a glória de Deus, a verem aquilo que Deus fazia em Êxodo 20, e chega ao ponto que eles falarem: nós não podemos suportar isso, ouça você, Moisés, e depois nos diga. E aí quando Moisés sobe ao monte, a primeira coisa que eles fazem é formar um bezerro de ouro. Porque o nosso coração facilmente deixa Deus e busca outras fontes de segurança. Para aquele homem eram as riquezas. Para aquele homem era o que ele possuía. Então, se ele pesasse: ou eu viro um discípulo de Jesus, ou eu continuo com as minhas riquezas, o que era mais valioso para ele eram as riquezas. Considere no seu coração quem é o Senhor que governa a sua vida. Observe que outro exemplo que nós temos é o de Zaqueu. E curiosamente, Zaqueu tem a mesma característica desse homem. Zaqueu também era um homem muito rico. Observe aí, capítulo 19 de Lucas, versos
1 ao 10 relata a história de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Adão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um publicano naquela época, ele conseguia o direito de cobrar impostos do Império Romano mediante um pagamento. Ele comprava esse direito. Ele comprava o direito de ser o representante do Império naquele lugar. E uma coisa mais que é interessante nós observarmos, importante nesse caso, é que aqueles que eram os publicanos, eles tinham que repassar um valor para Roma, e eles poderiam também cobrar quanto eles quisessem. Então ele podia cobrar um valor exorbitante, porque ele ficaria com a maior parte, porque ele tinha um tanto que ele deveria repassar, e o resto era todo dele, porque ele tinha comprado esse privilégio, esse direito de explorar o povo ali. Então, esse é o motivo pelo qual os judeus nutriam tanto desprezo e revolta contra os publicanos, porque eles eram considerados como traidores da nação. Eles extorquiam também o povo, e eles então eram considerados como grandes pecadores. Mas aí quando nós vemos a situação de Zaqueu, quando ele percebe que Jesus vai passar ali por ele, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Né? Diferente do que a música diz que ele queria chamar a atenção de Jesus, o que o texto disse é que ele queria ver Jesus. Mas estava nos planos do Senhor conversar com aquele homem e transformá-lo. E por isso então que Jesus se dirige até ele e chama ele, dizendo que iria até a sua casa. Então as pessoas que estavam à volta, ao verem isso, se indignaram, porque como podia Jesus jantar na casa de um pecador? Mas lembre-se que Jesus disse que a missão dele era buscar e salvar aquele que estava perdido. A missão de Jesus era transformar aqueles que estavam enfermos e desamparados, aqueles que tinham consciência dos seus pecados. Porque quando nós olhamos para o exemplo daquele governante, o jovem rico, ele se achava um religioso completo, alguém que fazia tudo o que era necessário para ter a salvação. Então esse orgulho espiritual, esse orgulho religioso impregnava a alta cúpula da igreja, vamos dizer assim, né, que eram os religiosos, fariseus, os fariseus, e os demais líderes da nação religiosamente. Então todos esses homens se achavam sadios, mas estavam enfermos. Então Jesus veio para transformar aqueles que estavam perdidos. E perceba também que Zaqueu provavelmente ouviu a pregação de Jesus, o texto não relata aí, mas provavelmente durante o jantar ali, eles ouviram aquilo que Jesus tinha a dizer a eles. Eles ouviram aquilo que a mensagem do evangelho que Jesus propunha a eles. Então, a partir desse momento que ele ouviu essas verdades, a reação dele foi de arrependimento. Né? A lei previa que aquele que defraudasse alguém que tivesse roubado tinha que restituir um valor. A lei previa 1/5 ou talvez metade a mais daquilo, mas quando Zaqueu percebe o quanto ele tinha praticado o mal, ele resolve dar 4 vezes mais. Talvez isso também seja um indicativo do quanto ele tinha roubado daquelas pessoas. Né? Então, há uma transformação. Zaqueu passa de um reino para o outro. Ele não é mais guiado pelas riquezas, ele não tem mais como senhor da sua vida as riquezas, mas agora ele tem o Senhor Jesus como o Senhor que está sentado no trono da sua vida. Então, é muito importante nós termos isso muito claro. A proposta do mundo é uma troca de senhores. Você abre mão dos seus princípios e é governado por um senhor mundano, por um senhor mau, por Satanás mesmo, né, que sugere liberdade enquanto te escraviza. E a salvação em Cristo representa, então, um novo Senhor.
um Senhor bondoso que tem misericórdia do seu povo e que o resgata da condenação. Né? Então Zaqueu percebeu que ele não poderia ser salvo se continuasse adorando o dinheiro, se continuasse idolatrando as suas riquezas. Mas ele abre mão de tudo aquilo, porque agora ele é dirigido e governado pelo Senhor Jesus. É por isso, então, que o que nós percebemos é que a conversão é uma nova vida completa. A partir do momento em que nós somos incluídos no reino de Deus, somos transformados, morremos com Ele, estamos unidos a Cristo, nós passamos, então, da morte para a vida. Lembre-se desse ensino muito importante, a união com Cristo. A união com Cristo nos mostra que Cristo está conosco sempre. E isso tem implicações tanto na nossa salvação quanto nas consequências dela na nossa vida diária. Quando Cristo morreu, nós estávamos com Ele ali na sua morte. Quando Ele ressuscitou, nós estávamos com Ele na sua morte e também na sua glorificação. Estávamos unidos a Ele. Então, por isso, nós estamos com Ele, sempre unidos. Portanto, algumas ideias que a gente pode tirar disso é que essa nova vida, ela se baseia agora no novo Senhor, em primeiro lugar. A salvação faz com que tenhamos um outro Senhor comandando a nossa vida, um outro Senhor dirigindo os nossos passos. E é um completo erro imaginar que a gente pode ser completamente livre e nós mesmos dirigirmos os nossos próprios passos. Todos aqueles que não estão em Cristo estão escravizados pelo pecado, estão escravizados por Satanás e estão caminhando em direção à morte. Todas aquelas pessoas que andam de acordo com a sua própria vontade estão andando segundo a vontade de Satanás e estão longe de Deus. E aí a gente vê a todo momento a sociedade levando a moral e a ética para longe das realidades da salvação em Cristo, da verdade de Deus. E aí as questões éticas, as questões morais, elas são consideradas como motivo de escolha, quando na verdade Deus é quem deve ser o parâmetro para todas as coisas. Todas as vezes que nós debatemos sobre algo, consideramos algum tema, eles devem ser vistos debaixo dessa ótica. Quem é o nosso Senhor? Então nós passamos da morte para a vida e trocamos de reino. Estamos agora no reino de um Senhor bondoso, que é o Senhor Jesus. Com isso, nossa mente e coração e as nossas obras são transformadas. Porque Jesus mudou a nossa mente, Ele mudou o nosso interior, mudou, nos deu vida. Nós somos agora novas criaturas. Então a nossa mente, que controla toda a nossa vontade, as nossas ações, ela passa a ser a mente de Cristo. E nós passamos a pensar tudo à luz daquilo que Deus revela a nós. A verdade de Deus foi nos revelada justamente para que nós pudéssemos conhecer e praticá-la. Então, a partir do momento que nós somos transformados, a nossa mente é restaurada e a nossa mente é transformada. Com isso, também o nosso coração é transformado. Então, a sede das nossas vontades, os nossos desejos e sentimentos é agora transformado e conduzido pelo Senhor Jesus. Todas as nossas vontades e desejos estão subordinados a Jesus, estão debaixo da vontade de Deus. E por isso nós podemos desejar fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus, inclusive, ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a mente transformada, o coração transformado, deseja que a vontade de Deus seja executada de qualquer forma. Então, isso se revela na nossa vida diária, se revela na consumação de todas as coisas. Tudo agora está submetido à vontade de Deus e nós não podemos pensar nada fora da vontade de Deus. E como consequência, as nossas mãos também, ou as nossas obras são transformadas. Porque se a nossa mente é restaurada, se o nosso coração e nossas vontades são transformadas, também as nossas ações serão de acordo com a vontade de Deus. E com isso a gente passa a enxergar o mundo de outra forma. Nós enxergamos o mundo de acordo com a ótica de Deus. E aí nós podemos compreender por que existe tanto mal, compreender por que as coisas são dessa forma. Porque a partir do que a Bíblia nos ensina, a gente sabe que a origem de todo o mal é o pecado que entrou no mundo. Que enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto Cristo não voltar e consumar o seu reino, nós continuaremos lutando contra o pecado, a maldade continuará se espalhando, os maus continuarão sendo maus, né? Diferente do que as teorias filosóficas propõem e a cultura propõe, a maldade não é mera construção social,
mas ela está no coração do ser humano, porque o ser humano nasce afastado de Deus. Então, a origem de todos os males, de todo o pecado, de todo o mal que aflige a sociedade, que aflige a nossa vida, que aflige nossas cidades, que aflige o nosso mundo, tem como razão o pecado que entrou no mundo. E, por consequência, a solução para ele também está em Cristo. A solução para todos os problemas que nós encontramos também estão em Jesus. A partir do momento que as pessoas forem transformadas pelo Evangelho, elas deixarão esses pecados, né? Então, nós passamos a enxergar a vida e o mundo de uma nova forma. Não mais como os cientistas propõem, não mais como os filósofos propõem, como as teorias propõem, mas a gente passa a ver o mundo conforme os óculos de Deus. E é então o que nós aprendemos nesse texto, né, e o que fica muito claro para nós, é que a nossa vida é uma nova vida. Ela não é mais um nome que nós recebemos. A gente não recebe a carteirinha de cristão, a gente não recebe a carteirinha de presbiteriano, mas a gente recebe uma nova vida, que aí sim se reflete num novo nome que nós recebemos. Não é simplesmente uma qualificação que nós recebemos, mas é de fato uma transformação de vida, que é o que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque nós estamos unidos a Cristo, porque nós morremos com Ele, porque nós ressuscitamos com Ele, agora a nossa vida é vivida em Cristo. Cristo está conosco a cada momento, e por isso nós podemos vencer o pecado, por isso nós podemos transformar a nossa vida, podemos mudar de vida, porque Cristo está conosco sempre. Por isso que a gente não pode tomar como desculpa dizendo: olha, eu sou tão fraco, né? De fato, nós somos fracos, mas há uma solução, há uma força maior do que a nossa fraqueza, que é Jesus. Ore a Ele, peça força para Ele para vencer as tentações, peça força a Ele para vencer o pecado, peça força a Ele para mudar de vida. E aí, o fato de que Cristo vive em nós faz com que todos os nossos pensamentos sejam voltados a Ele. Todas as nossas ações sejam voltadas a Ele. Toda a nossa forma de pensar, então, é mudada. Quando nós olharmos para o casamento, quando nós olharmos para os relacionamentos entre as pessoas, quando nós olharmos para as boas ações que nós possamos fazer para as outras pessoas, todas essas coisas serão vistas e executadas a partir de uma nova vida que foi transformada, de uma nova realidade que nós temos. Então, tudo aquilo que nós fazemos só pode ser real e verdadeiro. Só pode o amor ser demonstrado verdadeiramente quando o Deus de amor inunda o nosso coração e nós provamos desse amor. E isso, então, é o que nós chamamos de cosmovisão. Como que nós olhamos para o mundo? Como que nós olhamos para as realidades presentes? Então, a cosmovisão são os óculos que nos ajudam a entender a realidade. A partir do que a Bíblia propõe, a partir do que a Bíblia nos ensina, esses são os pressupostos que nós carregamos, essas são as coisas que nós entendemos como verdade. E aí, a partir delas, nós extraímos nosso modo de pensar, nosso modo de agir, as nossas decisões, como elas são tomadas, as propostas aos conflitos sociais, como pobreza, a discriminação e o racismo. Tudo isso a gente passa a olhar de acordo com os óculos de Deus. O Deus que criou todos os seres humanos iguais. Ele quer que todos sejam salvos. Então, por isso, a forma como nós olhamos para esses conflitos é a partir da ótica de Deus. Entendendo que o pecado estragou os relacionamentos, que o pecado afetou as formas das pessoas se relacionarem. O pecado gera a exploração das pessoas, e a solução, consequentemente, também está em Deus. Deus é quem pode mudar as realidades e Deus pode mudar aquilo que as pessoas estão sofrendo. Então, a cosmovisão nos ajuda a olhar para o mundo com os óculos de Deus. Não de acordo com a teoria evolucionista ou as teorias políticas ou as teorias filosóficas, mas olhar a partir do que a Bíblia diz. A partir do conhecimento que nós extraímos da Bíblia, nós podemos enxergar o mundo. Por isso é necessário que a nossa mente esteja cheia da palavra de Deus, para que nós possamos identificar, em meio a essas circunstâncias, como elas negam a vontade de Deus, porque isso é muito necessário. Todas as vezes que são propostas soluções, são propostas leis, por exemplo, nós temos que olhar se a lei está indo contra ou a favor da vontade revelada de Deus.
Se ela vai contra a vontade de Deus, você tem que abandonar imediatamente. Se as propostas de solução para os conflitos vão para longe do que Deus ensina, você tem que abandoná-los, porque Cristo é o Senhor da tua vida e Ele propôs a verdade para você. E um outro conceito importante para nós é o conceito de que nós vivemos diante da face de Deus. Por isso nós precisamos ter uma nova vida, por isso nós precisamos olhar para o mundo segundo os óculos de Deus, porque nós vivemos diante da face de Deus todo o tempo. É o termo chamado corandel. Vivemos diante da face de Deus. Vivemos na presença de Deus a todo momento. Como que você viveria se você soubesse que no final do dia a sua vida seria transmitida a Deus? Você teria a sua vida gravada durante o dia e no final do dia Deus visse um resumo da sua vida. Como que você viveria? Porque o que a Bíblia ensina é que a todo momento Deus está conosco. A todo momento nós estamos diante de Deus, diante da sua face, diante da sua glória e do seu poder vivendo. E isso deve mudar a forma como nós vivemos. Por isso nós devemos viver de acordo com a sua vontade. Lembre-se que Cristo está unido a você e Cristo pode te dar o poder de você vencer as tentações e os pecados. E lembre-se, como Paulo disse aos Filipenses, é necessário nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Portanto, viva para o Senhor Jesus Cristo em cada momento da sua vida, porque Ele transformou a sua vida, Ele te deu uma nova vida. Você estava morto em delitos e pecados, Ele te deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós fomos salvos. Então a nossa vida, ela é transformada, ela é uma nova vida. O velho homem morreu e deve viver agora o novo homem. Você deve se revestir do Senhor Jesus e não andar de acordo com as paixões que você tinha anteriormente. Deus nos chamou para uma nova vida e essa vida é vivida diante de Deus a todo momento. E ela deve ser guiada pela vontade soberana de Deus e pela sua santa lei. Viva para o Senhor Jesus e tenha a sua vida transformada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua ajuda, Pai, para que possamos viver de acordo com a tua santa vontade. Ajuda-nos a encher-nos a nossa mente cada dia mais da verdade do Senhor. Ajuda-nos a transforma o nosso coração a cada dia, para que esteja mais próximo do Senhor Jesus. Transforme as nossas obras a cada dia, para que sejam expressões da salvação que o Senhor efetuou no nosso coração. Ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a viver para o Senhor. Ajuda-nos a amar ao Senhor acima de todas as coisas. E assim também a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de modo digno do Senhor, a viver de modo digno do Evangelho, vivendo diante da Tua face cada dia como filhos do Senhor. E assim pudermos testemunhar a respeito da mudança de vida que o Senhor faz. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos concluindo a nossa devocional nessa noite. Convidamos a todos amanhã também a estarem na igreja, aqueles que se inscreveram e aqueles que não conseguiram ou não puderem participar conosco presencialmente, também estejam participando pela internet. O culto será transmitido pelo YouTube. Então participe, nutra-se da palavra de Deus. Amanhã o reverendo Geimar estará conosco, trazendo a palavra de Deus. Aproveite esses momentos que nós temos de comunhão, de confraternização e também de ensino da palavra, para que você também possa se fortalecer mais a cada dia, para que nós possamos a cada dia mais crescermos juntos como igreja do Senhor Jesus e como povo dele. Uma boa noite a todos e até amanhã. Para aqueles que estiverem na igreja, nós nos encontraremos. Que Deus os abençoe. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha se agraciado com a mensagem que foi explanada pelo nosso irmão Lucas Vanzella, que você tenha alimentado seu espírito e que caso você não conseguiu assistir direito, teve algum problema na transmissão ou foi chamado por alguém, não teve como ficar 100% atento, fique tranquilo que esse evento de hoje ele fica gravado aqui no nosso canal do YouTube e você pode consultar a qualquer momento que assim desejar, estar aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus, ok? Ressaltando também que no terceiro sábado nós teremos aí também o OPS, né, ouvindo a palavra do Senhor. E você é o nosso convidado, né, sempre aqui no nosso canal, de forma online. E a gente vai estar divulgando aí nossos canais de mídias sociais, Facebook, né,
YouTube, Instagram e também nosso WhatsApp aí, o horário e quem vai ser o preletor, ok? Eu agradeço a você por ter ficado até aqui. Nos veremos aí nos próximos vídeos, ok? Obrigado.